pessoa querida! Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast Na Escola da Vida, porque estudar é para a vida toda e para todas as vidas. Eu sou a Carla Mello e agradeço imensamente por você tirar um tempinho para me ouvir neste programa. Na Escola da Vida Podcast, nosso primeiro episódio tem o título Por que encarar a vida como uma escola? E aqui eu vou te explicar um pouquinho de quem sou eu e de por que surgiu a ideia deste podcast. Mas é muito importante que quando você entra em contato com o próprio título deste podcast, Na Escola da Vida, você certamente vai evocar memórias e emoções relacionadas à escola, não é verdade? E sim, eu tenho também uma formação de professora, me formei professora de língua portuguesa e me especializei na área de literaturas. Então aqui você também vai encontrar arte como uma forma de caminharmos no processo de educação emocional. Porque a minha segunda formação tem a ver com terapias holísticas e mais recentemente me tornei facilitadora em comunicação não violenta. E a ideia deste podcast é juntar tudo isso para que a gente consiga juntos aprender. Porque a escola da vida, realmente, a gente está o tempo todo aprendendo. Se você num primeiro momento, entrando em contato com este programa, já tem aí sentimentos e emoções negativas relacionadas à escola, a estudar, eu gostaria de te convidar a ter um pouquinho mais de paciência, pelo menos nesse primeiro episódio, para você entender que a gente deve ressignificar a nossa relação com os estudos e com o aprendizado. E é por isso que aqui eu trago um conceito que ele está em documentos oficiais aí já públicos e divulgados, mas ele tem a ver com o estudo ao longo da vida, ou um termo em inglês que já é bem mais famoso lá fora, lifelong learning. E o que tudo isso significa? Quando nós pensamos em educação emocional, a maioria das pessoas ainda não teve esse tipo de ensino formal, ou seja, na escola tradicional, a gente está agora recentemente entrando o assunto de inteligência emocional, educação emocional. Então, nós que somos um pouquinho mais velhos, não tivemos acesso a esse conhecimento, embora a gente tenha lidado com isso a vida toda, por tentativa e erro, aos trancos e barrancos, como se diz, não é verdade? Então, por isso, a ideia de a gente juntar aqui a educação emocional com esse olhar mais holístico, terapêutico e com base na ferramenta da comunicação não violenta, a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você e que você ressignifique de fato o teu aprender. E é por isso que eu trago também aqui 4 conceitos que são os pilares da educação para o século XXI. Esse documento público que foi publicado pela Unesco, que tem a ver com educação, um tesouro a descobrir. E embora eu sei que existem críticas aí da galera da educação em relação a esse documento, eu quero pegar aqui o refinamento dos pilares para que a gente possa juntar e misturar com a ideia de como podemos aplicar a educação emocional no nosso dia a dia. O documento que eu mencionei, Educação, Tesouro a Descobrir, existem 4 pilares da educação para o século XXI. São eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Eu vou ler para vocês alguns trechinhos desse documento para que você entenda cada um desses 4 pilares e depois a gente vai entender como isso pode ser aplicado aí junto com o processo de educação emocional. Na página 91 do documento nós temos o seguinte sobre aprender a conhecer.
O aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sobre os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Ora, aprender a conhecer, aqui a gente precisa cultivar aquele desejo por estar ativo no processo de aprendizado, aprender a aprender. Então, quando eu tenho acesso aos meios tradicionais de todas aquelas matérias e disciplinas, é uma coisa. E quando eu vou para a vida, como é que eu levo isso? Como eu mencionei, a educação emocional não foi ensinada pra gente na escola e muitas vezes também não foi ensinada na família, enfim. E aí, como que a gente vai conhecer isso? Aqui que entra a questão de a gente aprender a trabalhar e desenvolver a nossa inteligência emocional. O segundo pilar, aprender a fazer, consta a seguinte informação na página 95 do documento. Muitos serviços definem-se sobretudo em função da relação interpessoal a que dão origem. O desenvolvimento dos serviços sempre exige, pois, cultivar qualidades humanas que as formações tradicionais não transmitem necessariamente e que compreendem a capacidade de estabelecer relações estáveis e eficazes entre as pessoas. Ora, embora esse pilar esteja dentro do documento mais relacionado com a vida profissional se faz das relações entre as pessoas. E nós sabemos que somos uma sociedade com muitos problemas de relação, não é verdade? Então aqui, novamente, a educação emocional pode se tornar a nossa aliada. O terceiro pilar, aprender a viver juntos, é meio que autoexplicativo, mas eu vou citar aqui mais um trecho deste documento que se encontra lá na página 97. E é muito legal porque aqui ele traz uma das missões da educação e a gente precisa sempre ficar atento a esse detalhe. A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimento sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta. E eu diria muito mais do que a interdependência entre seres humanos, existe uma interdependência com todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, porque é holístico, como eu menciono para vocês. Então aqui a gente precisa aprender a aceitar as diferenças e não guerrear pelas diferenças, que é o que acontece. Aqui a comunicação não violenta cai como uma luva, porque a gente busca eliminar essas violências que existem e estruturam a nossa sociedade a partir das relações humanas. No quarto pilar, aprender a ser, uau, isso realmente é muito profundo. Mas o documento fala, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Todo ser humano deve estar preparado, graças à educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias da vida. Aqui é muito importante a gente entender o quanto a gente, tendo posse do conhecimento e colocando ele em prática, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor. Porque, afinal de contas, eu não sei se você já se perguntou o que eu estou fazendo nesse mundo. Penso que uma das respostas possíveis seja para que eu saia daqui melhor do que quando eu cheguei. E isso passa pelo conhecimento, isso passa pelos estudos. E é por isso que a partir de todos os estudos que venho fazendo ao longo dos últimos anos, principalmente relacionados a questões de terapias holísticas, de psicologia, neurociência, tudo isso me leva para um caminho de entender que nós, enquanto seres humanos, precisamos tirar alguns mitos em relação a essa questão do autoconhecimento.
O autoconhecimento ficou muito famoso, de fato, ali, principalmente na pandemia, embora seja um assunto muito antigo, né? Já diz lá um ditado grego, conhece-te a ti mesmo. Como que a gente faz para a gente se conhecer? O primeiro ponto é a gente de fato tomar coragem. Quando eu juntei tudo isso e fui percebendo que existem muitas convergências, muitas similaridades entre as diferentes teorias, eu coloquei o nome dessa metodologia que eu apresento nos meus serviços e produtos, no caso dos cursos, se estudar com emoção. E essa metodologia de se estudar com emoção, ela casa com o processo de educação emocional, que é nada mais nada menos que nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional, e também traz esse olhar holístico que abarca a espiritualidade, independentemente de religião. Nós somos seres que precisamos ter esse algo a mais. Entenda aqui, de uma forma bem simplista, a espiritualidade como essa conexão, como esse pertencimento a algo maior, independentemente, repito, da religião ou da não religião que se pratica. Então a metodologia Se Estudar com Emoção, ela também tem aí os 4 pilares que eu apresento e pretendo trazer também ao longo das nossas conversas. E se você quiser conhecer melhor os meus serviços, você pode acessar o meu site www.carlamelo.com e de repente a gente marca uma conversa por lá para você entender e conhecer os meus serviços terapêuticos, onde eu aplico as ferramentas da comunicação não violenta com terapias holísticas, mas mais do que tudo, um acolhimento a partir do olhar da educação emocional. Quando eu trago os pilares do método Se Estudar com Emoção, são eles: o primeiro, se reconhecendo, que tem a ver com o autoconhecimento, mas eu até coloco esse reconhecendo na escrita entre parênteses, o prefixo re, porque muitas vezes a gente age de forma tão inconsciente que a gente não sabe os nossos gostos e os nossos desgostos. E é só quando a gente começa a olhar para isso com consciência, a gente vai se reconhecer para de fato entender quem a gente é. O segundo pilar é a gestão das nossas emoções. Na verdade, todos esses pilares estão interligados, assim como os próprios pilares da educação, eles não estão desconectados uns dos outros. A gente separa de forma didática para poder explicar um pouquinho melhor, né? Mas vocês vão perceber que está tudo muito interligado. Esse segundo pilar da gestão das emoções, nós precisamos de fato reconhecer, acolher, aceitar, nomear as nossas emoções. Eu não sei vocês, mas eu ainda tenho, mesmo já algum tempo em contato com essas teorias e aprendizados, um vocabulário ainda muito pequeno em relação ao reconhecimento das minhas emoções. E isso é um processo para a vida toda, gente. Por isso que eu digo que estudar é para a vida toda e para todas as vidas. Porque cada vez que a gente estuda e olha para isso, a gente vai conhecendo um pouquinho mais. O terceiro pilar do meu método Se Estudar com Emoção se chama Viver com Consciência. A partir do momento que a gente vai se reconhecendo, gerenciando as nossas emoções, a gente começa a aplicar isso na nossa vida do dia a dia, com consciência, organizando, gerenciando o nosso tempo, planejamentos e tudo mais que tem a ver com o fato de a gente estar aqui para viver e não apenas a passeio, não é verdade? Mas lembrando que férias também são muito importantes, porque o burnout está aí explodindo nas empresas, gente. E esse é um ponto muito importante para a gente entender que precisamos cuidar da nossa saúde mental. E a educação emocional, a saúde emocional, a inteligência emocional atuam como fatores de proteção em relação às doenças mentais. O último pilar do meu método Se Estudar com Emoção se chama Comunicação é a base das relações. Embora eu aplique a CNV ao longo de todos os meus processos, quando a gente olha para a comunicação, a gente começa de fato a entender que somos seres interdependentes e aqui a CNV ela traz para a gente ferramentas maravilhosas para que a gente consiga de fato se conectar. Mas é claro, sempre vai depender da nossa intenção. E tudo isso parte do primeiro passo, que é
eu gosto de estudar, eu estou disposto a aprender, me estudar com emoção, porque nem sempre é fácil, não vamos romantizar e dizer que é tudo lindo, maravilhoso. A questão e o processo de autoconhecimento, muitas vezes, e hoje, ele acabou sendo vendido aí de uma forma muito banalizada até de certa forma, ou romantizada, onde a gente percebe que todo mundo precisa ser feliz o tempo todo, quando isso de fato não é verdade, não na atual consciência humana que nos encontramos neste planeta. Então é muito importante que a gente vá junto, e foi por isso também, com a ideia de popularizar a educação emocional, que eu trouxe esse podcast na Escola da Vida, que usa essa metáfora que é tão comum, que certamente você já ouviu ou mesmo usou, para entender que a vida ela é uma escola. Então a gente tem muitas lições, a gente tem muitas provas, a gente tem fases que a gente às vezes passa, às vezes a gente repete. E tudo isso, se a gente mudar esse olhar, esse ponto de vista, já vai nos ajudar muito a nos acolhermos e nos cuidarmos, porque o fato principal é esse momento de autocuidado, de autorreflexão, onde no autoconhecimento, eu vou adquirindo conhecimento e depois eu posso aplicar isso num processo de retroalimentação. Além disso, eu também criei o Clube Se Estudar com Emoção, que surgiu a partir da ideia do curso de Educação Emocional Aplicada, onde eu tive 2 edições e as pessoas que participaram, nós fazíamos encontros semanais. E durante 4 meses nesses encontros foi muito legal perceber a importância de estar em comunidade, porque é muito fácil a gente pegar um conteúdo e estudar naquele momento e depois não conseguir colocar em prática ou colocar em prática só naquele momento. Então a ideia do Clube Se Estudar com Emoção é que a gente consiga juntos manter essa rotina, criar esse hábito do autocuidado, da reflexão, de olhar pra gente, de se acolher e também de oferecer para o outro empatia, porque são questões muito importantes e muito caras dentro do processo de educação emocional, de educação, como a gente viu, né? Precisamos aprender a viver juntos, e mesmo da comunicação não violenta, onde nós temos 2 pontos essenciais. Comunicação pressupõe alguém que escuta e alguém que fala. Então, a partir de tudo isso, a gente vai misturando esses conceitos e conteúdos para que a gente consiga trabalhar aí a nossa educação emocional. E a partir de hoje, este podcast tem a intenção de colaborar com você nesse processo reflexivo. Mas longe de ser a dona da verdade, é óbvio que eu trago aqui as minhas interpretações, as minhas reflexões a respeito de tudo isso, que você pode concordar ou não, e você fique bem à vontade para deixar comentários. Inclusive, já quero deixar aqui um convite, por quê? Porque eu quero criar dentro desse podcast um quadro que você poderá participar se você tiver interesse. E esse quadro vai se chamar Lições que a Vida Me Ensinou. Você pode me mandar uma história onde você de fato conseguiu entender como funciona a escola da vida. De forma anônima, você pode mandar, ou se você quiser, né, mencionar aí o seu nome, fica bem à vontade. Mas a questão é, se você quiser compartilhar neste quadro, você vai mandar para mim por e-mail carlinhamelo84@gmail.com e você vai contar aí a sua história, depois eu vou trazer ela e nós vamos refletir a partir dela, sempre com muito cuidado, com muito respeito, muito carinho, porque a vida, ela nos ensina e quando nós vemos a história de outras pessoas, nós podemos também aprender, talvez pela semelhança de já termos passado algo igual, parecido, ou mesmo por não termos passado aquilo, mas aprendemos a cultivar a empatia em nós. Fica em aberto esse convite para que você envie sua história para esse quadro, que é Lições que a Vida Me Ensinou. E para a gente finalizar esse primeiro episódio do programa, eu gostaria de deixar aqui um versinho que eu criei a partir dessa reflexão quando eu estava organizando os episódios e fazendo o lançamento aí desse programa na Escola da Vida.
e quero compartilhar com vocês, porque a ideia aqui é trazer informações científicas muitas vezes, artísticas, da vida real, como essa ideia do quadro, ou de experiências as quais eu vivenciei, para que a gente vá aprendendo juntos nesse caminho, que é um caminho de muito amor. O objetivo é a conexão. E o versinho é o seguinte, inédito e exclusivo aqui para vocês que estão me ouvindo. Na escola da vida, se estudar com emoção é a melhor saída para chegar ao coração. Te vejo no próximo encontro. Gratidão e até mais!